na confeitaria na preparação de licores. Ele é diluído com um xarope de açúcar e a gente utiliza e aromatiza eles com frutas destiladas. Ele é também utilizado para conservação de frutas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca comeu um bombonzinho que dentro vai uma cereja? Aquela cereja é colocada em álcool e depois colocada no bombom. Antigamente, não sei se ainda existe, mas eu lembro de pequeno, há pouco tempo atrás, eu lembro que a gente colocava uva passa em álcool, deixava lá 10, 20 dias dentro do álcool, tirava e recheava um bombom. Quando você mordia, você sentia aquela ardência do álcool. Aí nós temos os licores, que são bebidas obtidas com a mistura de álcool, xarope de açúcar e alguns destilados e aromas. E o teor alcoólico deles gira em torno de 20% a 40% de teor alcoólico. Tá? Aí vem um nome que eu coloco, chamado alcoolatos. Os alcoolatos são produtos criados especificamente para a confeitaria. Eles têm uma graduação alcoólica de 50% a 70% de álcool. E eles também são muito mais aromatizados. Ele é utilizado dentro da confeitaria para você colocar os doces. Então, usado para banhar. Então, é assim, você utiliza... Nós temos um doce clássico da confeitaria italiana, de Nápoles, chamado babau rum. Que o babau rum é uma massa, não é nada disso, mas se você imagina uma esponja e eu deixar ela mergulhada dentro do licor. Você tira e morde. Então, você está tomando uma dose de licor, só que comendo um doce. Tá? Aí nós temos os vinhos, que entram na preparação dos doces. Vinhos licorosos, nós vamos citar aqui. O Zabaione, nós temos o Brunet de Piemonte, que é feito com vinho Barolo. Nós temos o Zabaione, que é feito com vinho Marsala. E nós temos a Rabanada, que é, não aqui no Brasil, mas em Portugal, principalmente no Douro, onde você faz a rabanada e molha ele com vinho do Porto. Então, a utilização da bebida alcoólica dentro da cozinha, o chefe me perdoe, eu não sei se é isso, mas a gente não quer o ardido do álcool. Ao contrário que da confeitaria. Na confeitaria, eu quero álcool. Tanto é que existem os alcoolatos, que tem de 50% a 70% de álcool. Aí, eu tenho o Fred vai falar muito bem, vai lembrar muito bem disso, de um campeonato que teve na Itália, onde decidiu-se fazer um sorvete alcoolizado, um sorvete alcoólico. E quando nós chegamos lá na competição, por incrível que pareça, acho que de 13, 14 países, só um não usou. Que, se não me engano, era Marrocos, porque era muçulmano, eles não podem bebida, né? Algo parecido, não sei explicar direito. O resto, todos os países, parece que a gente tinha combinado por telefone. Aquele ano, todos os países fizeram o sorvete alcoólico. Isso acho que o Fred vai poder falar mais sobre isso. Legal. Ângelo, me fala uma coisa. Uma vez você comentou que a cozinha salgada quer tirar o álcool quando põe. E o doce, ao contrário, quer pôr álcool. Você pode explicar um pouquinho melhor isso, por favor? Eu não conheço muito bem cozinha quente. Os chefes vão poder dizer até melhor sobre isso. Eu pego o vinho e faço uma redução do vinho. Eu esquento para o álcool evaporar. Vocês viram em alguns programas de televisão, né, que tem essas disputas de cozinha, onde o chefe dá até bronca. Não, ainda sinto o gosto do álcool, você não reduziu direito. Na confeitaria, eu quero ter o álcool. Não é regra. Mas se eu for fazer um doce alcoólico, ele tem que ter aquela ardência, aquela picância do álcool. Entendi. Muito bom. Obrigada. Imagina, eu agradeço. Bom, vamos seguir. A gente tem também agora, vamos falar com o chefe Sandro Mota, que é do Pará. Ele tem um restaurante que chama Dom Mani, que eu queria que você explicasse para a gente o nome, também, que eu acho que é bem curioso. E ele vai comentar sobre o uso da cachaça de jambu
na gastronomia. Então, olá, Sandro, com você. Tem que desativar o som, Sandro. Ativar o som. Ativei. Isso. Olá, boa tarde. A gente está aqui em Santarém, no oeste do Pará. Estamos bem no meio entre Belém e Manaus. A nossa distância, entendeu, né, é bem privilegiada. Estamos no meio de uma floresta. Em frente à nossa cidade tem o Encontro das Águas, que é maravilhoso. Santarém tem Alter do Chão, que não precisa nem apresentar, porque é conhecida mundialmente, entendeu, né, pelas belas praias do Rio Tapajós. A fusão do nome que você perguntou antes, Eliane, entendeu, né, é sobre Domani, não é junto, ele é separado, porque é Senhores das Mãos, entendeu, né, que para mim, entendeu, é o último ponto que você faz antes de entregar teu prato ao cliente. Então, quando a gente procurou isso, entendeu, né, a gente achou vários significados para o nome Domani. Primeiro, entendeu, mani, a lenda da mandioca, da maniva, né? E dom, senhores, mestres das mãos, entendeu, né? Então a gente precisava fazer essa fusão, porque a nossa cozinha é uma cozinha ítalo-maçônica, né? Legal, e a gente vai apresentar, entendeu, né, a cachaça com jambu, né? O Ângelo lançou a proposta e a gente abraçou ela, entendeu, né, para apresentar a cachaça de jambu, que já tem 10 anos praticamente, desde quando foi feita a primeira cachaça de jambu, e caiu no gosto do mundo todo a cachaça de jambu, para usar tanto na cozinha quente quanto na cozinha fria. E em drinks também maravilhosos, entendeu, né, que eu tenho levado muito em eventos e a gente tem recebido assim inúmeras, entendeu, né, agradecimentos pela mistura, pela colocação, pela sensibilidade, pelas sensações que ela provém, entendeu, né, dessa cachaça. Muito legal. Explica para a gente um pouquinho, primeiro, o que é o jambu, para depois você falar da aplicação jambu, na... Beleza. Jambu é uma hortaliça muito utilizada na região norte. Tá? Nós utilizamos ela muito na cozinha quente, entendeu, no quê? No pato, no tacacá, o pato no tucupi, entendeu, né, que é utilizado no tacacá, no vatapá, entendeu, né? Então, a gente já utilizava ela na cozinha quente muito, tá? E aí depois a gente começou, entendeu, a pensar em novas possibilidades para ela. E uma delas foi experimentar ela na cachaça, né? Pegou-se uma cachaça, fez uma infusão, entendeu? E foi se testando para verificar qual o teor alcoólico e qual a sensação que ela trazia, se ela continuava dando o mesmo tremor, que aí para a região sul e sudeste o pessoal chama de treme-treme. Aqui a gente chama de dormência, dá uma pequena dormência, entendeu, na boca depois que você mastiga o jambu. E aí foi se escolhendo vários tipos de jambu, porque nós temos umas variações muito grandes de jambu, um com as flores maiores, outra com as flores menores, porque ela tem, se eu não me engano, são 62 variações do jambu, espécies de jambu diferentes. E a maior dormência se dá nas flores dela, entendeu, né? A gente utiliza ela para as flores muito. As melhores cachaças hoje estão utilizando as flores do jambu, entendeu, né? Que é uma flor bem grande dele, entendeu, né? Que está se vendendo hoje muito. A produção estourou tanto que hoje até nas feiras tem as artesanais, aquelas onde o feirante vai e coloca as florezinhas dentro das garrafas, faz uma infusão, entendeu, né? E deixa lá curtir. E tem as industrializadas já também na região, o qual está pegando gosto no mundo todo, entendeu, para ser mandado para o mundo todo. Que legal. Quanto tempo dura essa dormência na língua quando a gente come um prato com jambu? Depende, varia de pessoa para pessoa, depende da sensibilidade bucal de cada um, entendeu, né? Mas em média de 1 a 2 minutos ela permanece na boca. E a cachaça te dá isso, né? Ela te dá isso, né? Porque assim, a flor, na comida, como nós utilizamos ela na gastronomia, entendeu? Vamos levar de exemplo o pato no tucupi. Para o pato do tucupi, ela é um digestivo, né? Por quê? Porque nós temos o tucupi, que é muito forte, é um ácido cianídrico, né? Que é um amolecedor de carne muito forte para a gente aqui, porque a gente utiliza o pato assado. Então, um pato regional assado, coloca no tucupi, coloca se ferver. Meia hora depois ele está se desmanchando. Então, ela amolece a carne mesmo. E o jambu entra para ser o digestivo disso aí, né? Então, quando a gente levou, entendeu, né, essa proposta para uma água aguardente, entendeu, né, a gente utilizou justamente esse lado. Para quê? Para a gente poder, entendeu, passar essa sensação mais na boca, numa bebida, em algo com frescor. E ela trouxe muito, mas muito mesmo forte isso. Então, varia de pessoa a pessoa. Eu já tive clientes no meu restaurante que eu abri com uma degustação disso, depois desse momento, ele não sentiu vinho nenhum.
podia tomar qualquer vinho, entendeu? Que as pupilas da boca dele praticamente se fecharam, entendeu? Né? Ele dizia, eu tô ficando com a boca trêmula, eu estou ficando com a boca sensível, entendeu? Então, depende de variação de pessoa para pessoa, mas com certeza mais de 1 minuto brincando, entendeu? Né? Cada cliente que experimenta tem essa sensação maravilhosa de frescor na boca. Legal, muito interessante. Obrigada, Sandro. Bom, vamos continuar o nosso papo. Agora eu vou apresentar o chefe, que é um mestre gelataio, é um dos maiores gelataios que a gente tem aqui no Brasil, que é o Frederico Samora, o Fred para a gente. E o Fred escolheu um bourbon, o Jim Beam. Então, Fred, por favor. Boa noite, pessoal. Prazerzão estar com vocês mais uma vez, né? Essa semana a gente falou muito sobre a baunilha, então eu fiquei pensando, porque eu já tinha feito, né, um gelato de baunilha com whisky, que era o John Walker, 12 anos. E aí o Ângelo ficou falando tanto da baunilha, e baunilha aqui, baunilha ali, baunilha bourbon, e eu falei, cara, bourbon, baunilha, cara, por que não fazer com o verdadeiro bourbon, né? Então, aí eu falei assim, puxa vida, mas tá pouco demais, porque só o gelato alcoólico a gente já faz. E eu precisava de um complemento para poder fazer uma entradinha, um finger food, alguma coisa interessante que nós, como o Ângelo disse, nós não somos mestres da cozinha, mas a nossa cozinha, que tem máquina de sorvete, que tem batedeira, que tem pasteurizadora, de vez em quando tem umas panelas lá que a gente viaja um pouquinho, né? Não com a eficiência do Sandro, do Tony e do João aí. Mas o que eu fiz, cara? Eu juntei 3 Bs. Eu fiz um bacon caramelizado com um gelato de baunilha com esse bourbon. Eu não sei se vocês já tomaram esse bourbon, mas ele tem baunilha, entendeu, Ângelo? Então, é sensacional. O gelato ficou sensacional, porque veio o bourbon original, melhor que o seu. Ó, o meu bourbon, melhor que a sua fava aí, entendeu? O meu gelato e bacon, né? E para fazer um pouco assim, porque chefe, eu pensei que vocês também, com certeza, na próxima live vão fazer, né? Olha só, eu vou fazer uma pequena. Aqui eu não sou muito bom aqui para fazer, né? Uma quenelle, porque eu não sou um chefe, enfim, um chefe de cozinha, mas olha só. Você fazer uma colherzinha que você vai colocar, ó, o bacon, como o Ângelo mesmo disse, né? Isso serve para as próximas lives, porque a gente está na nossa cozinha. Então, a verdade é o seguinte: é você pegar uma colherzinha, ó, uma colherzinha do bacon caramelizado, o gelato. Fred, Oi. desculpa te interromper. Você precisa ir mais para trás, porque está enquadrando só o seu rosto, não dá para ver o que você está mostrando. Aqui está dando para ver? Agora? Não? Não está dando para ver? Espera aí, só um minutinho. Só mudar o ângulo da tua tela. Então não deu para... Espera aí, só um minutinho, deixa eu ver agora aqui. Agora melhorou, isso aí. Aqui. Pelo menos aqui está dando para ver o sorvete agora? Tá. Então é o seguinte, gente, como o sorveteiro e o Ângelo falou, né? Aqui, ó, aqui tá uma colherzinha de um gelato de baunilha com favas do processo bourbon e com o verdadeiro bourbon Jim Beam. Quem experimentar isso daqui pode ficar. Dá licença, Ângelo, você falou um brinde, né? Mas aí todo mundo vai querer também, né? Você está devendo, então, uma rodada de tudo para todo mundo. Gente, é bom demais. E devo isso ao grande técnico da seleção brasileira, que o Ângelo falou. O Ângelo foi técnico da seleção brasileira, o Sandro, o Tony ajudou. Eu não estou ouvindo a galera. E o Magaldi me falou: Fred, faz o bacon caramelizado com esse gelato seu alcoólico e uma dosezinha do bourbon.
Sensacional, sensacional. Só para não perder o papo, esse ano, de que todas as equipes fizeram alcoólicos, o Brasil ganhou a casquinha, melhor casquinha do mundo, e o sabor era o café correto. Ou seja, o café correto italiano é um café com a grappa, que é um destilado, né, da uva, que eles gostam muito. O italiano costuma muito brincar que o verdadeiro café é o café correto, aquele que você coloca um pouco de grappa dentro da xícara de café. E a gente fez uma releitura, um gelato de café correto, numa casquinha produzida à mão pelo Felipe Soffietti, na época, com uma Nogatini, e ficou espetacular. A gente ganhou a melhor casquinha do mundo na Copa do Mundo de 2012. Essas nossas apresentações, essa nossa luta aí, são 10 a 12 anos. Cada um de nós aí ajudou demais os chefes presentes, né, a levar o nome do Brasil naquilo que a gente podia ter, na falta de patrocínio, naquilo que a gente, com muito amor, muita paixão, pode fazer na nossa cozinha. Por que eu escolhi também o Bourbon? Que é um grau de dificuldade muito grande para o sorveteiro trabalhar com bebidas alcoólicas com 40% de volume de álcool, porque a gente sabe que o álcool é um poderoso anticongelante. E o gelato precisa ser muito bem balanceado para que a gente possa ter uma situação agradável. Aquilo que o Ângelo falou, né? Os chefes de cozinha às vezes querem tirar o álcool, mas a gente quer que a pessoa perceba o álcool no nosso produto, que é doce, que é um doce, que é um gelato, e realmente fica bem interessante esse equilíbrio que o sorveteiro profissional tem que ter, um mestre gelatário tem que ter, para poder administrar substâncias alcoólicas no gelato. Porque ele pode talhar o leite, né? O álcool pode... o talho, que a gente chama, é a coagulação da proteína do leite. Então, substâncias ácidas ou o álcool pode talhar. Então, tem que ter toda uma técnica especial para fazer isso. Tá bom? Legal, muito obrigada. Eu só queria completar, dizer que, para quem não sabe, bourbon, que ele escolheu, a bebida, é uma bebida americana. Para ser chamado de bourbon, tem que ser feito nos Estados Unidos e tem que ter 51% de milho. Essa é a característica principal do bourbon. Bom, seguindo aqui, vamos continuar nosso papo. Agora a gente vai chamar o chefe Tony Cavalli, que tem 2 restaurantes, Cavalli Cucina, e um deles aqui em São Paulo, em Alphaville, e ele escolheu a bebida conhaque. Então, Tony, por favor. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todos. Depois vocês vão saber por que eu escolhi o conhaque, mas antes eu queria, para quem está vindo já com a gente desde o princípio da live, eu tenho histórias, vou contar para vocês, de 2 pessoas. O Fred, uma vez, estava comigo numa feira aí, no AMB, e aí o Fred vira e fala assim para mim, Tonão, a gente precisa fazer a máquina funcionar, uma máquina italiana, linda, toda cheia de coisa, tal. Cara, mas a gente não tem ingrediente aqui para a gente fazer, porque a gente está um pouco limitado. E do lado do nosso stand tinha uma loja de azeites, né? Aí eu olhei para o Fredão e falei assim, Fredão, você é bom mesmo? Ele falou, sou. Falei, então, peraí. Pessoal, eu fui lá e peguei um vidro de azeite e falei, toma, faz um sorvete de azeite para a gente. Você lembra, Fredão? Pô, você precisa ver a qualidade de um sorvete que eu jamais iria imaginar que eu ia tomar um sorvete de azeite, tá? Lembro então, demais. Lembro demais. Histórias lindas. E eu não posso deixar de falar do Ângelo, que nós fizemos um evento uma vez em Manaus, e eu não sei porque que ele não falou de uísque, né? Porque nós entramos num navio num sábado e saímos no domingo, meio-dia dentro do navio, e chegou a certas horas da madrugada que ele sabrecou minha mão com uísque, e aí ele estava queimando, e ele pegou o uísque e mergulhou minha mão no uísque com gelo e tal, e ficou coisas de chefe de cozinha que a gente precisava falar isso para vocês que estão em casa, que a gente também se queima, a gente também se corta, a gente também tem as nossas dificuldades,
a gente tem medo, nós somos iguais a vocês, tá? Então, o João, me perdoe, que a gente está nessa longidão aí, o Sandrão também, vizinho, lá de Santarém. Santarém, lindo, maravilhoso, quem não conhece precisa conhecer aquela região que é maravilhosa, tá? Mas eu escolhi de falar um pouco do conhaque, porque eu tenho uma passagem muito bacana, desde a minha infância do conhaque. E quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais do conhaque, eu lembrei da minha infância, que agora eu sei porque que meu pai mandava a gente tomar leite quente com um pouquinho de conhaque à noite, para dormir, por causa do álcool, né? E a gente tomava aquele leitinho quente com conhaque. Mas o conhaque é uma bebida originária da região de Conhaque, ela é francesa, e ela também vem de um destilado, para quem não sabe, da uva. Ela tem aí uma graduação de 40% a 60%, tá? Então, a gente pega esse conhaque, colocamos dentro de um barril de carvalho, por isso que você vê algumas garrafas de conhaque com aquela coloração, aquele dourado todo bonito, é justamente a coloração que o barril de carvalho faz para que ele fique com aquele sabor, com aquela cor que a gente olha também pelos olhos, tá bom? Então, assim, o conhaque na gastronomia, e os meninos falaram muito bacana sobre salgado, sobre doce, e eu vou, lógico, entrar para o lado do salgado, porque às vezes você está em casa, principalmente nessa quarentena, você está um pouco limitado, você já não aguenta mais fazer algumas coisas, né? E eu acho que a bebida alcoólica veio justamente para somar, para você fazer um diferencial na sua cozinha. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa, ou fritando um bife, ou alguma coisa, de repente fica ali naquele fundinho, todo mundo sabe que fica aquele queimadinho, aquele grudado. Por que você não pega uma bebida alcoólica, no caso o conhaque, joga ali, dá uma deglaçada e ao mesmo tempo uma flambada? Tem uma diferença de deglaçar e tem uma diferença de flambar. Eu vou flambar, eu vou pegar a bebida alcoólica, vou introduzir essa bebida alcoólica dentro do meu prato e vou colocar fogo e ele vai subir, tá? Aquilo ali vai haver uma redução, que o álcool vai evaporar e vai potencializar o sabor da bebida propriamente dita. Já você que está em casa quer deglaçar alguma coisa, você entra com essa bebida, mas não coloca direto no calor, porque senão ele vai flambar. Eu venho ali, trabalho com aquele líquido, ele se incorpora junto com aquele fundo, e aí depois, se você quiser entrar no calor, você vai flambar e deglaçar. Então, assim, é uma bebida muito versátil, você pode fazê-lo com drinks, né? Pode pegar um pouco de control, pode pegar um amaretto, ou seja, o conhaque tem uma liberdade super bacana para você que está em casa de se fazer, tá? Então, eu acho o conhaque super legal na cozinha, porque ele é um coringa. Para mim, ele é um coringa. No meu restaurante, eu tenho um prato que eu chamo cacio e pepe. Então, eu pego um queijo grande, beleza? Jogo um maçarico, queimo esse queijo, e com o conhaque eu venho e deglaço e flambo ao mesmo tempo. Então, isso enriquece o meu molho branco, ele dá um up a mais aos meus pratos. Então, o conhaque, para mim, é uma, vamos dizer assim, uma peça coringa que eu acho que todos deveriam ter em casa, para caso você queira fazer uma coisa diferenciada, é super bacana. Hoje, na casa do meu irmão, por exemplo, eu estava comentando com a gente aqui antes de começar, eu flambei, eu fiz uma couve e eu deglacei esse conhaque junto e depois joguei a couve e salteei. Gente, ficou um sabor totalmente diferente da qual a couve a gente faz todos os dias. Então, fica aí dicas para vocês que estão em casa, para conhecer um pouquinho mais sobre o conhaque, que eu acho que o conhaque tem o seu lado, apesar de ser francês, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente trabalha com a grapa, né, Fredão? É mais ou menos isso que eu podia passar para vocês. Eu acho a bebida super bacana, super gostosa de se tomar. É até pura, né? Tony, posso te fazer uma pergunta? Você falou que o conhaque é um destilado de uva, enfim. Ele pode ser feito também, ele pode ser fermentado com fruta, alguma coisa assim? Você sabe disso? Pode. Hoje em dia, devido à alta demanda mundial, que você tem regiões que as uvas não se adaptam muito bem. Então, eles entraram por esse lado de pegarem outras frutas e fazerem o conhaque. Então, tradicionalmente dizendo, é a uva.
Mas se você não tem a uva, você pode trabalhar com com outro tipo de fruta para você fazer o conhaque, porque o processo é o destilamento. Você entra naquelas caldeiras, ele entra no calor, aquilo ali sobe, entra naqueles tubos de cobre, condensa e sai pingando do outro lado. Respondido, Dudu? Respondido, e eu vou aproveitar a oportunidade para te perguntar também, se a pessoa não tiver conhaque, o armanhaque faz o mesmo efeito na comida? O armanhaque eu já não tenho experiência sobre ele, mas eu acho que já fica aí a sua pergunta legal, vai ser um desafio para mim essa semana, e de repente eu posso criar um prato para você e mandar online na semana que vem, pode ser? Ótimo, tá bom, Ó, fechado. Também quero. então tá bom, então vou fazer para todo mundo, vai, fechou. Mas eu vou sim aprofundar isso e vou te falar, porque tem pessoas que também não conhecem sobre o almanaque, e eu vou te falar e a gente deixa redondinho sobre isso, tá, Dudu? Ótimo, obrigado, eu te agradeço. Imagina, eu que agradeço. Bom, vamos seguir o nosso papo. Agora vamos falar com o chefe João Leme. O chefe João Leme hoje está chefe executivo da Seara, e ele escolheu o vinho tinto para falar. Então vamos lá, João. Bom, primeiro eu queria falar para não esquecer que, Fred, eu vou querer 3 litros desse sorvete aí, cara, que eu vou fazer um jantar na quinta-feira e vou servir ele de sobremesa, hein? Depois a gente combina. Armagnac também, eu tenho alguma experiência com ele, inclusive trouxe um produtor da França uma vez que fez um festival no meu restaurante, que era um produtor de Armagnac e também de cidra, e apresentou coisas maravilhosas, e o público ficou muito surpreso, porque o público brasileiro realmente não tem contato com Armagnac, e foi uma grande surpresa para todos, né? Agora, falar um pouquinho sobre o vinho tinto na cozinha. Algumas perguntas básicas que as pessoas sempre fazem, né? Primeiro, sobre a qualidade do vinho. Essa é algo que todo mundo sempre bate. Bom, preciso usar um vinho de qualidade para cozinhar, né? Primeiro, a gente diria o seguinte: um vinho, quando ele passa por um processo de cozimento, um processo de fervura e etc., ele perde várias das suas características organolépticas, né? Então, realmente, a gente não precisa usar um super vinho para cozinhar. Não há necessidade de usar um vinho de qualidade espetacular para se cozinhar. Mas também nunca se deve usar um vinho que você não beberia para cozinhar, né? Por quê? Porque um vinho muito vagabundo vai acontecer que ele vai evaporar o seu álcool, ele vai evaporar algumas dessas características, mas o sabor vai se concentrar, né? E se o vinho é ruim, o sabor que vai se concentrar é um sabor ruim, né? E vai passar algo ruim para a nossa comida também. Então, nunca usar um vinho que você não beberia para cozinhar, tá? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que bater. Vinhos de garrafão, etc., que antigamente eram muito usados, hoje em dia, principalmente na finalização de um prato, a gente evita demais, porque realmente, como eu disse, o residual ele vai ficar e vai estragar o prato, né? Até mesmo para fazer um caldo, para fazer um molho, se a gente usa um vinho que não tem uma característica boa, não vai acontecer um milagre durante o cozimento e ele fica bom de uma hora para outra, né? Ele vai estragar o nosso molho, vai passar essas características para o molho, né? Agora, a escolha do vinho para preparar cada tipo de carne, né? Essa é uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer também, tá? E com todas as opções que nós temos, eu fazer alguma classificação aqui seria algo muito extenso, mas a gente pode falar um pouco genericamente. Quando a gente pensa em harmonização, um vinho para beber com aquele prato, né? Então, quando a gente pensa, vou dar um exemplo aqui, a gente pode pensar num vinho, por exemplo, um vinho Taná, por exemplo, se usa hoje com carnes mais gordurosas, né? Porque é um vinho que suporta
carnes mais gordurosas. Então, o ideal é que eu prepare ele também com esse taná, né? Se eu tenho um vinho que é bem acompanhado por um Cabernet Sauvignon, prepare ele também com um Cabernet Sauvignon, né? Mas é lógico, como eu disse, se eu tenho um Cabernet de R$300 que eu vou tomar acompanhando, harmonizando com esse prato, há necessidade de usar um Cabernet de R$300? Não. Eu posso comprar um bom Cabernet Sauvignon de R$60, R$70, R$80, preparar o meu prato e harmonizar ele com um Cabernet de um preço mais alto, que aí realmente eu vou aproveitar o vinho com todas as suas características em uma taça, né? Então, gente, acho que genericamente seria um pouco dessa forma que nós vamos classificar, tá? Então, vinhos sempre de uma qualidade média para cima, tá? Não faz mal. Ah, mas se eu quiser usar o vinho de R$300 para cozinhar, parabéns, me convida para comer, eu vou ficar feliz, com certeza o resultado vai ser muito bom, né? Mas para quem cozinha comercialmente, é um pouquinho complicado. A gente tem sempre o custo na cabeça, mas a gente tem que levar em consideração que o vinho realmente vai aportar sabor, ele vai fazer com que o nosso prato fique melhor. E se nós escolhemos uma carne de qualidade, temperos de qualidade, nós temos que também escolher um vinho de qualidade para o nosso, né, para o nosso cozimento, para a nossa preparação, né? Acho que é isso, um pouco por cima, mas é uma informação que ela engloba um pouco as duas perguntas principais, né? Me perguntam sempre se eu uso muito vinho na minha cozinha, uso muito vinho branco, uso muito vinho tinto, o conhaque, armagnac, champanhe, o vinho do Porto, marsala, o vinho madeira, né? São ingredientes que realmente eles vêm para acrescentar, né? E a gente tem que tomar cuidado para que eles não roubem e para eles não roubarem normalmente o que seria o ingrediente principal, que muitas vezes é a proteína. Nós temos que tomar esse cuidado da harmonização do vinho com a proteína, né? Então, como eu disse, aquilo que vai acompanhar bem, harmonizando para a gente beber, ele vai harmonizar bem na preparação também, tá? João, deixa eu aproveitar o gancho. Você falou vários vinhos e falou especificamente do Marsala e do Madeira. O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo aí? Que utilização você poderia recomendar para esses dois vinhos que talvez sejam mais específicos? Olha, o Madeira, ele é muito conhecido pelo molho Madeira, né? Um molho clássico da culinária internacional já. É o que nós tínhamos há algum tempo no Brasil, né? Na época que nós não tínhamos nem vinhos bons no Brasil, já existia o vinho Madeira, né? Aqueles vinhos licorosos que até hoje a gente encontra no mercado. Nem sempre era um vinho Madeira de verdade, mas era um vinho tipo Madeira e que fazia bem a vez, e nós temos até uma certa memória de paladar ligada a ele, porque acho que todos nós aqui crescemos comendo filé Chateaubriand ao molho Madeira, né, nos clubes e nos restaurantes aí da vida. E a forma de utilização, né, e já o Marsala, ele já tem um toque um pouco mais adocicado, então a gente prefere, é mais indicado usar, sobretudo com carnes de caça, né? Então, uma perdiz ao molho Marsala com cogumelos, ou normalmente um fazão, por exemplo, aves brancas de sabor um pouco mais intenso, tá? E a forma de utilização é um pouco como o Tony acabou de citar, a deglaçagem, né? Então, esses tipos de vinho normalmente não são usados para flambar, a gente não vai levar ele a altas temperaturas, mas sim a gente vai deglaçar. Ou seja, quando a gente preparou nossa carne na panela, na frigideira, como ele explicou há pouco, a gente vai aproveitar aquele sabor, a gente vai resgatar aquele sabor do fundo da panela com o vinho, né? Como ele explicou do conhaque, a gente pode fazer o mesmo processo com qualquer tipo de álcool e seria a forma mais utilizada desses dois tipos de vinho também, tá? Você usa Marsala com frutos do mar? Uso também, mas eu gosto mais com aves. Com frutos do mar, eu gosto muito dos vinhos brancos, de uma forma geral, a champanhe, né?
e alguns vinhos, às vezes, um pouco mais adocicados, para se preparar, por exemplo, um camarão, uma lagosta, itens que têm, por sua natureza, o sabor doce. Obrigado, João. Imagina. Legal. Obrigada, pessoal. Eliane, Bom, posso só dar um adendo aqui rapidinho, que eu esqueci? pode. Vocês que estão em casa, só uma dica, tá? Cuidado com a quantidade, que às vezes a gente fala, como o João falou, deglaçar e também flambar. O pulo do gato que a gente dá para vocês é pegar um cálicezinho e usar de meio até um pouco para cima. Não passe disso, que senão você pode prejudicar a qualidade do seu prato. E aí potencializa um outro sabor. É no caso do conhaque, tá? Só isso que eu te falo. Explica para a gente o que é potencializar. O que acontece se eu colocar muita bebida numa carne, por exemplo? O que acontece? Vamos lá. Para quem está em casa, de repente pode... A potencialização, a gente diz que na gastronomia, principalmente no nosso segmento que é salgado, nós temos que andar que nem um avião. O avião tem um charuto no meio e duas asas. Isso aí eles têm que estarem em harmonia para que esse charuto possa ir à frente. Na gastronomia é a mesma coisa. Se eu não tiver harmonização com as duas asas, se eu potencializar qualquer coisa, vamos chamar de peso, ele vai inclinar para um lado e aí você vai prejudicar alguns sabores e vai potencializar outros. Então, a gente chama e a gente fala para os nossos meninos na cozinha, cuidado para não potencializar. O que é potencializar? É você sobressair algo em cima dos outros. Como o Dudu estava dizendo, a gastronomia ela é uma alquimia. E essa alquimia tem que ser muito bem trabalhada, muito bem harmonizada, como o João falou, o Ângelo, o Fred, o Sandro, para que você não potencialize algo na frente e acabe matando as coisas atrás. Legal. Pessoal, a gente está em vias de acabar. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, é só escrever aqui no chat. Se não quiser fazer agora, quiser mandar também. Queria lembrar vocês de novo que a gente tem um canal no YouTube que chama-se Abraces, com 2 Cs, Brasil, para vocês se inscreverem. Essa live vai estar lá. A partir de amanhã a gente vai deixar tudo que a gente fizer vai estar lá nesse canal. Semana que vem a gente está de volta com outro tema, e eu queria lançar agora um desafio para o Fred. O Fred fazer um desafio para qualquer um dos chefs que participaram hoje para a semana que vem. Bom, tá me ouvindo, Eliane? Tô. Beleza. Antes de eu lançar o desafio, Tony e João e Sandro também, acharia importante falar o que é esse processo de deglaçagem que muitas pessoas não conhecem, né? Talvez os participantes aí do nosso chat que estão nos ouvindo, talvez eles não saibam o que é essa deglaçagem, como é que é o procedimento, como é que faz isso. Eu acho que isso é importante a gente passar para o pessoal. Flambar, a dona de casa, acho que ela já sabe. Agora, deglaciar é um termo interessante, é um termo técnico de vocês que eu custei para aprender. Deglaciar, Fred, no caso, é justamente resgatar o sabor que fica na panela, né? Então, como eu disse, quando a gente doura uma carne numa frigideira, né, todo aquele queimadinho que fica na panela, aquilo é muito rico de sabor, né? Todo o processo de maillard, todo ele passa por isso, ele deixa esse residual, né? A caramelização da carne vai deixar esse residual na panela, e o deglaçar seria resgatar esse sabor com a utilização do líquido, mais propriamente do álcool, né? Então a gente vai colocar ele, como o Tony disse, não precisa deixar ele pegar fogo, a gente vai tirar ele um pouquinho do fogo para poder jogar a bebida na frigideira, e a gente vai mexer ela com delicadeza, mas de forma que ela resgate, que ela limpe a frigideira, resgatando todo esse sabor, né? Aí já é um processo quase de um molho, tá? Muitos molhos, a base é essa,
né? Depois a gente pode finalizar com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de creme de leite, e a gente já tem um molho para poder servir em uma carne. Tá? Então, deglaçagem é um processo fundamental para se fazer uma cozinha saborosa, né? É algo que todos os restaurantes, todos os chefes usam, e é uma grande dica para aquelas pessoas que estão em casa e que não sabem fazer o molho, né? Que realmente tem muita dificuldade nessa parte. Então, a deglaçagem é o processo inicial de alguns tipos de molho, não todos os tipos, mas dos molhos à base de bebida. Deixa eu pegar um adendo aí do João. O que acontece? Os fogões de casa têm uma temperatura diferenciada das nossas, porque nós temos um fogão de alta pressão, onde tem uma cocção muito mais forte, muito mais alta. E às vezes você vai, por exemplo, as donas de casa vão fritar um bife, e geralmente elas colocam óleo, uma manteiguinha, alguma coisa, e aí quando ela solta aquele bife ali naquela temperatura, o que acontece? Acaba queimando aquilo ali, ou então acaba grudando. Quando ela retira o bife dela, ela vê aquele fundinho grosso ali, ela fala assim, puxa vida, né? Queimou, alguma coisa assim, tá meio queimadinho. Então, Fredão, o que acontece ali? É a hora dela ir lá, como o João falou, ela vai estar sólido, ele está seco, ele está forte, ele está queimadinho. Quando você entra com essa deglaçagem, o que ele faz? Ele espalha. E nessa troca de seco com molhado, ele harmoniza e faz um molho super saboroso, que acaba até encantando muita gente. É mais ou menos essa é a ideia, pegando a sequência do João. Né, João? É isso aí, Tony. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Fred, desafio. Rapidinho. É o seguinte, no mundo da confeitaria, porque a minha área é essa, né? Eu vou ter que desafiar meu amigo Ângelo, né? Porque a gente é muito amigo, então sempre joga um negócio difícil para o outro. Trabalhar com a farinha convencional é muito fácil para ele, muito difícil. Muito difícil Mas eu tenho, na realidade, eu tenho um desafio para ele, mas ao mesmo tempo ele vai fazer um produto e que eu vou fazer para vocês no próximo domingo. Eu vou dar um desafio para ele, que eu sei que é difícil, mas ele é um cara fera. E ele vai produzir uma coisa para mim que eu também quero mostrar na próxima reunião nossa. Ângelo, você vai me fazer uma massa folhada com farinha integral, que é bem difícil, praticamente impossível. Uma massa folhada com farinha integral. E eu vou me colocar num desafio que é o seguinte: você vai fazer um pão italiano e eu vou fazer um gelato de pão italiano para combinar com aquele gelato de azeite, Tony. Lembra que você falou? Ou você faz o pão Tá. E eu te levo. Um pão não, uma massa folhada, né? Você é massa folhada integral. Você sabe que isso não é fácil. Ela não solta o tal do glúten. Ela é complicadíssima, essa massa folhada integral. Mas desafio aceito, Fredão. Vou tentar fazer e na próxima live eu vou mostrar para vocês a massa folhada. Massa folhada integral. Isso. Valeu, daí. Fred. Obrigado. Nossa. Espera a minha. Espera a minha. Estamos pronto. Bom, pessoal, deixa eu só dar um adendo aí. Eu tô aqui vendo aqui, eu tenho um tio meu ali, ó, tio Rui ali, ó, no cantinho da tela aí, ó, esse caboclo é de Bauru, irmão do meu pai, manja muito, viu? Ó, tá vendo esse bigodão branco aí, não é à toa, não. Beijão, tio. Bom te ver. Obrigada, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem outro Papo na Cozinha. Beijo, espero ver vocês até lá. E não esqueçam de entrar no canal do YouTube Abraços Brasil. Beijos. Tchau. Obrigado Tchau, a todos. pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.